Imagine ser tratado como intruso no lugar que você pagou para estar. Foi assim que Hércules, o volante que carrega o Fluminense nas costas, foi barrado na primeira classe. Mas a resposta dele destruiu muito mais que um balcão de aeroporto. Destruiu o preconceito de quem acha que sabe onde a gente deve sentar. Então, antes de mergulhar nessa história, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. O céu naquela manhã parecia prometer apenas mais uma viagem comum. Para muitos, era só um embarque, um café apressado na sala de espera, uma cadeira reclinável por algumas horas. Mas para Hércules, o volante que vinha se tornando uma rocha no meio-campo do Fluminense, aquele voo guardava uma lição silenciosa que o futebol ainda não tinha lhe ensinado. Ele chegou cedo, como de costume. Mochila surrada no ombro, fone de ouvido pendurado no pescoço, semblante calmo de quem carrega a pressão de uma torcida inteira, sem perder o jeito manso de menino do interior. Enquanto caminhava pelo saguão, nem todos notavam quem era aquele homem alto, de físico forte, passos lentos, olhar humilde. Para uns, era só mais um passageiro. Para outros, talvez, alguém deslocado demais para a placa que indicava primeira classe. No balcão da companhia aérea, o funcionário olhou o bilhete. Depois, olhou para Hércules, de cima a baixo. Um olhar que, por segundos, pesava mais que uma dividida de carrinho num clássico no Maracanã. O funcionário pigarreou. Tentou sorrir, mas o sorriso não alcançou os olhos. Senhor, este portão é para a primeira classe, disse, como quem avisa que o portão do paraíso não se abre para quem não se veste de terno. Hércules respirou fundo. Não era a primeira vez. Desde moleque, aprendeu que sua aparência, sua forma de andar, sua pele, suas roupas simples, tudo isso contava uma história que muita gente insistia em querer mudar. Só que ele, ali, não devia explicações. Não mais. Enquanto isso, alguns olhares curiosos já se acumulavam ao redor. Passageiros discretos fingiam olhar o celular, mas espiavam por cima da tela. Uma senhora ajeitava a bolsa, incomodada, como se de repente não fosse seguro dividir o corredor com aquele gigante de mochila gasta. Hércules estendeu o bilhete de novo, com calma. O funcionário suspirou, balançou a cabeça, abriu um sorriso ensaiado. "O senhor tem certeza de que está no lugar certo?" Perguntou, agora um tom acima, para que todos ouvissem. Hércules manteve o silêncio. Atrás dele, um casal reclamava da demora. Um rapaz de terno franzia a testa, como quem pensa: que vexame! Ali, entre o som dos alto-falantes anunciando embarques e o vai e vem apressado de comissários, formou-se um instante de mundo parado. O jogador do Fluminense, que na noite anterior fechara o meio-campo contra um dos maiores rivais, estava agora bloqueado não por zagueiros, mas por uma barreira muito mais antiga: o preconceito, vestido de formalidade. Ele podia ter se exaltado, podia ter mostrado o celular, chamado o assessor, criado um escândalo. Mas Hércules não era desses. Ele lembrava da mãe dizendo: ainda moleque, que a voz calma pesa mais que o grito. Se vier do peito certo. Por um momento, ele se lembrou do primeiro ônibus que pegou, ainda adolescente, para fazer teste no Rio. Lembrou do frio na barriga, do medo de ser barrado antes mesmo de calçar a chuteira. Lembrou de quantas vezes o não chegou disfarçado de piada. Lembrou que, dentro de campo, cada dividida era uma chance de mostrar que lugar nenhum é grande demais para quem nasceu pequeno, mas nunca aceitou permanecer pequeno. O funcionário ajeitou o crachá, como se tentasse se proteger da própria postura. Olhou de novo para o sistema, digitou algumas teclas, fez questão de virar a tela para Hércules, como se aquilo fosse a última palavra. Infelizmente, senhor, não consta aqui que o senhor tem prioridade na primeira classe. O senhor tem certeza de que este é o seu assento? Silêncio. Hércules passou a língua pelos lábios, respirou devagar.
ergueu os olhos. Foi nesse segundo que ele sentiu o peso de cada treino debaixo de sol, cada chute errado que virou manchete de chacota, cada crítica que virou motivação. E, por mais irônico que fosse, foi ali, num balcão gelado de aeroporto, que percebeu que seu maior gol ainda não tinha sido marcado. Ele não levantou a voz, não apontou o dedo, não chamou segurança, apenas tirou o celular do bolso, abriu uma mensagem, mostrou a reserva confirmada. O funcionário engoliu em seco, leu e releu. A cor subiu-lhe ao rosto. O silêncio virou um zumbido incômodo no saguão. Mais à frente, uma criança puxava o pai pelo braço. "Pai, é o Hércules! É ele mesmo!" disse, com os olhos brilhando, como se visse um super-herói sem capa. O pai sorriu. Acenou de longe, constrangido. Hércules sorriu de volta para o menino, porque ali estava o lembrete de que ele não jogava só por ele. Jogava por todos que ainda teriam suas passagens questionadas, suas origens julgadas, suas vitórias diminuídas. E também por aqueles que, como aquele menino, sonhariam em um dia ocupar lugares que diziam não lhes pertencer. No fim, o funcionário não teve mais palavras. Apenas abriu passagem, gaguejando desculpas que não colavam mais. Hércules agradeceu, não porque precisava, mas porque sua mãe o ensinou que a educação que a gente carrega vale mais que qualquer crachá pendurado. Ele passou pelo portão sem olhar para trás. A mochila surrada seguia firme em suas costas. E o voo, que para todos era só mais um trajeto de algumas horas, para Hércules era um lembrete silencioso. Não existe primeira classe no céu para quem tenta impedir alguém de decolar. Naquele instante, o volante do Fluminense entendeu que o maior campo que ele ainda teria que dominar não era de grama verde. Era esse, feito de olhares tortos, barreiras invisíveis e portas que insistem em se fechar para quem ousa acreditar que merece estar onde está. O avião decolaria em poucos minutos e, junto dele, Hércules levava mais do que uma mala de mão. Levava, dentro do peito, a certeza de que não existe funcionário, nem companhia aérea, nem fila preferencial capaz de impedir o voo de quem nasceu para não aceitar que lhe digam onde sentar. Enquanto o avião cortava as nuvens, Hércules recostou a cabeça na poltrona da primeira classe. Não era luxo, era merecimento, ainda que muitos insistissem em confundir uma coisa com a outra. Fechou os olhos. Na memória, não era o ronco das turbinas que ecoava, mas o grito da arquibancada. Aquele som rouco, feroz, que faz pulsar o coração de quem veste a camisa tricolor. Para entender por que Hércules estava ali, é preciso voltar alguns anos. Voltar para o calor de um campo de terra batida, onde ele aprendeu que a bola é mais do que um objeto, é um passaporte. Foi naquele campo, ainda garoto, que descobriu o peso de correr atrás de um sonho, enquanto a maioria nem acreditava que ele poderia calçar chuteiras de verdade. Na base do Fluminense, Hércules era só mais um nome na lista de promessas. Um volante alto, físico e imponente, mas com um detalhe que ninguém conseguia explicar: a calma. Enquanto outros garotos brigavam para aparecer, ele parecia dançar entre os adversários, desarmando com elegância, levantando a cabeça, procurando o passe perfeito. Nunca quis ser estrela, queria ser o alicerce. Quando subiu para o profissional, ouviu o que muitos escutam: volante bom é volante brucutu, que derruba tudo, que bate sem piedade. Mas Hércules, fiel ao nome, preferia derrubar mitos. Dentro de campo, era um cão de guarda que, ironicamente, não latia. Só mordia quando preciso, e sempre com inteligência. Cada desarme seu era como uma poesia silenciosa. Parecia simples, mas escondia anos de treino, suor e disciplina. Os mais velhos viam nele um jogador à moda antiga, mas com cabeça de jogador moderno. Quem o observava no treino via um homem que se doava o tempo todo, sem reclamação, sem holofote.
Quando o técnico precisava de alguém para segurar o time, era ele. Quando precisava de alguém para subir ao ataque, era ele também. O Fluminense era grande demais para caber num só jogador, mas, de alguma forma, cabia inteiro nas costas largas de Hércules. A imprensa, no começo, ignorava. Falavam do artilheiro, do goleiro milagreiro, do ponta veloz. Mas quando o time engrenava, alguém sempre lembrava: sem o Hércules, não dá. Era uma frase sussurrada nos corredores do clube, nos comentários de mesa redonda. Ele não estampava capa de jornal, mas estampava a tranquilidade do torcedor. Sabiam, se Hércules estava em campo, a defesa respirava. O meio-campo tinha dono. Dentro de casa, a mãe ainda guardava o primeiro uniforme, manchado de barro, com o número 5 torto nas costas. Era o número que ele escolheu por orgulho. Enquanto muitos sonham com a 10, a 7 ou a 11, ele queria ser o cara que limpava a bagunça, que amparava os craques, que carregava a sujeira nos calcanhares para que os outros brilhassem. Um volante, na essência mais pura da palavra. Quando o clube atravessou uma fase turbulenta, Hércules ficou. Teve proposta para sair, cifras maiores, promessas de contratos poupudos em outros estados. Mas ele dizia sempre a mesma frase: não vou embora enquanto sentir que posso dar mais. E dava, no campo e fora dele. Treinava em silêncio, chegava antes de todos, saía depois. Sabia o nome dos seguranças, dos roupeiros, dos jardineiros que aparavam a grama do CT. E era comum ver Hércules ajudando a recolher material de treino, enquanto os mais jovens já estavam no chuveiro, postando foto de chuteira nova. Os torcedores começaram a perceber. Não demorou para as organizadas fazerem faixa com seu nome. Nas arquibancadas, entre gritos de guerra, o Hércules surgia como um mantra de confiança. Se o jogo estava difícil, a câmera da transmissão sempre o procurava. Lá estava ele, de cabeça erguida, camisa encharcada de suor, braços abertos, voz firme, comandando os companheiros como um general sereno no meio da batalha. A idolatria, porém, não lhe subiu à cabeça. Para ele, a fama era consequência, nunca objetivo. Continuava voltando para casa do mesmo jeito, mochila no ombro, sandália de dedo, sorriso curto e abraço largo para a mãe que o esperava na janela. Quando perguntavam por que não trocava o carro velho, ele ria. Enquanto ele me levar para o treino, tá ótimo. Mas era impossível ignorar o peso que ele carregava. Não apenas o peso tático de ser o homem de confiança no esquema. Era o peso simbólico de representar tantos outros que vieram antes e foram esquecidos. Jogadores que brilharam e sumiram. Meninos que bateram na trave. Hércules sabia que cada minuto em campo era também para eles. Para quem não teve a mesma chance de chegar à primeira classe, seja no avião ou na vida. No Fluminense, virou referência de bastidor. Era ele quem segurava a bronca quando o clima esquentava. Quem conversava com os mais novos. Quem se oferecia para ser o porta-voz em entrevistas difíceis. Quem pedia silêncio nos corredores quando a derrota doía mais do que qualquer manchete sensacionalista. Se dentro de campo ele varria o perigo, fora dele varria a arrogância. Não gostava de holofote. Preferia uma resenha sincera com os funcionários do clube a uma noite de gala em camarotes. E, para quem o conhecia de perto, essa era sua maior força, a humildade que se recusava a ceder. Naquela poltrona da primeira classe, entre um gole de café e um olhar perdido na janela, Hércules revivia tudo isso. Não se considerava herói, embora para muitos fosse. Sabia que ainda tinha muito para calar bocas, para abrir portas, para carregar o nome do Fluminense em estádios lotados Brasil afora. Sabia também que a luta fora de campo era mais longa do que qualquer temporada. Enquanto o avião avançava no céu, Hércules não cochilava. Preferia ficar acordado. Quem carrega o time nas costas não tem muito tempo para descansar, nem para esquecer de onde veio. Para ele, cada voo era uma chance de lembrar que,
Se alguém tentou impedi-lo de sentar na primeira classe, era porque não conhecia o tamanho da força de quem não aceita ser barrado. E assim, silencioso, mas gigante, Hércules seguia seu trajeto. Dentro do avião, dentro do campo, dentro da história que insistia em provar que, por mais pesado que seja o fardo, sempre haverá um volante disposto a carregá-lo, com humildade, coragem e a serenidade de quem sabe que seu maior gol é ser exemplo para quem vem atrás. Enquanto Hércules seguia seu caminho até a poltrona que diziam não ser dele, o funcionário da companhia aérea ficou parado, atrás do balcão, tentando reorganizar os papéis, a postura, o semblante. Ele não sabia, mas naquele instante carregava em si um personagem que a sociedade adora disfarçar. O porteiro invisível, aquele que, com um sorriso cordial e palavras burocráticas, coloca grades onde não existem muros. O nome dele era Rodrigo. Filho de gente simples, começara naquele aeroporto ainda novo, empurrando o carrinho de bagagem, recolhendo o lixo dos corredores. Um dia, com esforço, virou atendente. Farda limpa, crachá brilhando no peito, treinamento para lidar com o público. O sonho do pai dele era ver o filho de camisa social, ar-condicionado na nuca e respeito no olhar de quem passava. No começo, Rodrigo se orgulhava. Contava em casa histórias de celebridades, fotos que conseguia de artistas, jogadores, políticos que embarcavam sem sequer reparar nele. Mas, com o tempo, aprendeu a perceber quem era importante de verdade. O importante chegava de paletó, pulseira dourada, óculos escuros. O importante vinha com assessoria, com tapete invisível estendido à sua frente. Era para esses que Rodrigo abria o sorriso mais largo. Era para esses que ele falava: "Bem-vindo, senhor. Tenha um ótimo voo." Quando Hércules apareceu, Rodrigo não reconheceu. Talvez porque esperasse outra coisa de um jogador famoso. Um craque, na cabeça dele, não carregava mochila gasta nem usava chinelo. Craque chegava cercado de flashes, não andando sozinho pelo saguão. Rodrigo não era mau. Não acordara pensando em humilhar ninguém. Mas dentro dele morava um reflexo que o mundo plantou. O medo de perder o pouco poder que conquistou. E como se protege quem tem pouco poder? Controlando quem parece ter menos ainda. É assim que o preconceito se esconde. Atrás de uma desculpa, de uma checada, de uma confirmação de dados. É a desconfiança travestida de zelo. Enquanto Hércules subia a rampa, Rodrigo baixava os olhos, fingindo revisar o sistema. Mas por dentro, o peito queimava. Sentia o peso do que tinha acabado de acontecer. Olhava ao redor, procurando cumplicidade nos colegas, mas todos já seguiam a vida, como se nada fosse grave. E talvez não fosse, para eles. Mas Rodrigo sabia que era. Sabia que, em algum lugar, a imagem daquele jogador parado à sua frente, sendo barrado, já tinha sido registrada em dezenas de celulares. Sabia que na internet, uma história cresce mais rápido do que avião ganha altura. Sabia, no fundo, que tinha cometido um erro que não se desfaz com um "desculpe, senhor." Tentou se enganar. Eu só estava seguindo o protocolo, mas a frase soava vazia, mesmo para ele. A verdade, nua, doía mais. Ele não acreditou que aquele homem poderia estar ali. Não porque o sistema dizia, mas porque a mente dele dizia que não. Enquanto isso, na sala de funcionários, começavam os cochichos. Alguns riam, outros criticavam. Deu mole, Rodrigo. Devia ter reconhecido. Mas também, olha o jeito que o cara se veste. Cada frase era uma facada, mas também uma confirmação. O preconceito não era só dele. Era de todos, disfarçado de opinião, de comentário inofensivo, de piada de corredor. Rodrigo respirou fundo, pensou em ir atrás, pensou em pedir desculpas de verdade, mas sentiu medo. Medo de parecer fraco na frente dos colegas. Medo de perder o crachá que tanto custou a pendurar no peito.
medo de admitir que naquele instante era menor que o homem que tentou diminuir. Do outro lado do aeroporto, a vida seguia. Passageiros corriam para não perder a conexão. Anúncios de voos se misturavam ao cheiro de café requentado e ao barulho das rodas das malas. E lá estava Rodrigo, parado, segurando um bilhete de embarque que não era mais de ninguém. Era só um lembrete silencioso de que, às vezes, as maiores fronteiras são levantadas por quem mais deveria abrir caminho. Ele se lembrava do pai, que dizia: "Nunca deixe ninguém se sentir menor por sua causa." Irônico. Rodrigo, o filho que venceu a roleta do terminal, agora era o porteiro de um portão que não existia, a não ser dentro dele. Hércules, sentado na poltrona, talvez nem imaginasse o turbilhão que deixara para trás. Ou talvez soubesse e aceitasse calado, como quem sabe que certas batalhas não se vencem com briga, mas com postura. Rodrigo, no entanto, não conseguia. Pegou o celular, pesquisou o nome do passageiro. Foi então que a ficha caiu de vez. Fotos de jogos, manchetes de portais, vídeos de desarmes precisos, gols improváveis. Leu comentários de torcedores. Esse cara joga com o coração. É o pilar do time. Representa a gente. E Rodrigo, de repente, sentiu-se pequeno. Não por causa da fama do jogador, mas por perceber que aquele homem que ele tentou barrar carregava uma grandeza que nenhum uniforme poderia mostrar. Na pausa do turno, foi até o banheiro, jogou água no rosto, olhou o reflexo no espelho. Ali, sem farda, sem sistema, sem balcão, Rodrigo era só um homem qualquer, tentando entender por que ainda precisava humilhar para se sentir respeitado. Do lado de fora, ninguém reparava. Para os próximos passageiros, Rodrigo voltaria a ser só mais um atendente sorridente, pronto para repetir o protocolo. Mas, dentro dele, algo tinha mudado. Um incômodo que não se dissiparia tão fácil. Um nó na garganta que viraria insônia na noite seguinte. Um lembrete de que, para abrir portas para os outros, primeiro precisa abrir as próprias janelas por dentro. Enquanto Hércules voava a milhares de metros de altura, Rodrigo ficou em solo, mas não menos em trânsito. Um trânsito interno, dolorido, necessário. Talvez ele não pedisse desculpas pessoalmente. Talvez nunca tivesse coragem. Mas, no dia seguinte, ao ver outro passageiro com mochila surrada, passos humildes, olhar tímido, quem sabe, só quem sabe, Rodrigo olhasse diferente. Porque, no fim, o preconceito invisível não se apaga com um pedido de desculpas público. Ele se desmonta de dentro para fora, um gesto por vez. E quem sabe, um dia, o funcionário que ergueu uma barreira disfarçada de norma seja o mesmo que vai se orgulhar de abrir caminho para que ninguém mais precise mostrar um bilhete para provar que merece estar onde está. No silêncio elegante da primeira classe, enquanto o avião cruzava camadas de nuvens, como se rasgasse véus invisíveis, Hércules sentia a vibração contida de cada passageiro ao redor. Gente acostumada ao conforto, ao privilégio de não ser questionada. Gente que, há poucos minutos, assistira à cena no portão como quem espiava uma novela que não os dizia respeito. Mas agora, ali dentro, o constrangimento viajava junto. A cada passo de Hércules pelo corredor estreito, pairava um ar de curiosidade contida. Não era só quem ele era, mas o que ele tinha feito. Mostrar, sem levantar a voz, que não precisava pedir licença para existir onde estava. A aeromoça, jovem, olhos castanhos que disfarçavam a surpresa, o cumprimentou com um sorriso que misturava gentileza e vergonha. Já sabia quem era ele. Em segundos, o grupo da tripulação inteira comentava discretamente: "Foi barrado lá fora, que absurdo!" Mas Hércules, de fones pendurados no pescoço, não parecia interessado em prolongar aquilo. Sentou-se, ajeitou a poltrona, abriu o livro que sempre carregava para viagens longas. Não era uma biografia de craque famoso, era poesia. Drummond.
Porque quem carrega peso nos ombros sabe que, às vezes, só a palavra leve salva. No banco ao lado, um executivo ajustava a gravata, incomodado. Tentou puxar conversa, talvez para se redimir por tabela, como quem quisesse compensar a vergonha alheia. "Joga bola, né?" arriscou, com aquele tom de quem se sente dono de um elogio. Hércules levantou os olhos, sorriu curto. "Jogo", respondeu sem detalhar. O homem insistiu. "Joga onde?" "Fluminense." O executivo balançou a cabeça, soltou uma risada forçada, como quem se dá conta, tarde demais, de que estava diante de alguém muito maior do que supunha. Pigarreou, mudou de assunto. O silêncio voltou a dominar o corredor de poltronas reclináveis. Mas o que ninguém percebia era que, dentro de Hércules, fervilhava uma resposta que não coube no portão de embarque. Uma resposta que não era grito nem discurso, era presença. Ele aprendera, desde cedo, que certas coisas não se discutem, se provam. E ele provaria. Minutos depois, tirou o celular do bolso. Gravou um vídeo curto, íntimo, quase um desabafo. Nada de palavrões, nada de indiretas. Só o necessário. Falou com a câmera como se falasse com a torcida. Tem gente que ainda acha que a gente não cabe onde chega, que a primeira classe não é para quem vem de onde a gente vem. Mas cada treino, cada gota de suor, cada dividida que eu ganho é um bilhete de embarque. E ninguém cancela isso. Obrigado pelas mensagens. Bora seguir em frente. Postou. Voltou a encostar a cabeça na poltrona. Para ele, era só um lembrete. Para quem assistisse, era combustível. Minutos depois, o vídeo se espalhava como rastilho de pólvora. Em grupos de torcedores, em páginas de esportes, nos feeds de quem pouco se importava com futebol, mas se emocionava com quem enfrenta humilhação sem revidar com violência. Enquanto o avião seguia sua rota, do lado de fora, o mundo se agitava. Comentários pipocavam em sites de notícias. Hércules dá aula de humildade. O volante que desarma até o preconceito. Perfis oficiais de jogadores, ex-técnicos, ídolos do clube, todos replicando o vídeo, enaltecendo a postura. O Fluminense, em sua página, repostou com uma legenda simples: "Primeira classe é onde ele pisa." A resposta de Hércules não estava só no vídeo, estava no eco. Porque, para além de suas palavras, o que reverberava era a imagem. Um jogador sem pose de estrela, sentado na poltrona mais cara do avião, lembrando que o lugar dele era ali. Mas poderia ser em qualquer outro. O que importava era que ninguém mais tivesse que provar o que é só direito de estar. Enquanto isso, alguns passageiros, aqueles que testemunharam o constrangimento no portão, cochichavam. Uma senhora, cabelo preso num coque perfeito, ergueu os olhos do jornal, fitou Hércules e, num gesto discreto, ergueu o polegar. Ele respondeu com um aceno quase imperceptível. Ali, dois mundos se cruzaram. O dela, que talvez nunca soubesse o preço de um par de chuteiras furadas. O dele, que soube, desde cedo, o preço de um sonho. No fundo do corredor, o chefe de cabine recebeu uma mensagem no rádio interno. A direção quer uma retratação. Mas, para Hércules, retratação nenhuma devolveria os segundos em que foi visto como intruso. Não precisava. A resposta estava dada, não em papel timbrado, mas na lição viva. Mais forte do que qualquer pedido de desculpas. Enquanto a noite caía lá fora, o avião seguia alto, rasgando nuvens espessas. Hércules respirava fundo. Sabia que, ao pousar, jornalistas estariam esperando. Câmeras prontas, perguntas afiadas. Ele não gostava de falar muito, preferia o campo, onde cada desarme valia mais do que 1000 palavras. Mas, dessa vez, não era só sobre futebol. Era sobre lugar de fala, lugar de corpo, lugar de origem. Na poltrona, fechou os olhos por alguns instantes. Sonhou rápido,
Com a mãe, com o pai, com o campo de terra onde tudo começou. Sonhou com garotos que, em bairros humildes, chutam bola descalços, sem saber se um dia terão grana para comprar um uniforme novo. Sonhou com a primeira classe lotada desses garotos, todos embarcando sem ter que mostrar credencial, além da coragem de não desistir. Quando o avião começou a descer, Hércules abriu os olhos. Destravou o cinto, ajeitou o livro de Drummond na mochila. Do outro lado da janela, a cidade se acendia em pontos luminosos, como se fosse um estádio visto de cima. Ele sorriu. Talvez fosse mesmo. E ele, mais uma vez, entraria em campo. A porta da aeronave se abriu. Do lado de fora, câmeras já apontavam. Flash, microfone, pergunta atravessada. Hércules parou, respirou. Antes de responder, lembrou do menino que um dia foi barrado não só no aeroporto, mas em testes, peneiras, sonhos. E lembrou da voz da mãe. Filho, lugar de quem respeita é onde quiser. Respirou de novo. E caminhou. Sua resposta estava dada. E ninguém mais barraria o voo de quem carrega, nas costas, muito mais do que um time. Carregava a coragem de não aceitar que o mundo decida onde ele pode sentar. Quando o avião pousou, as luzes da cabine se acenderam como se tirassem do esconderijo tudo o que foi calado durante aquelas horas suspensas no ar. Para a maioria dos passageiros, era só mais um pouso. Para alguns, porém, era a oportunidade de descer não apenas de um voo, mas de um incômodo que pairou no ar desde o portão de embarque. Os primeiros a se levantar foram os apressados, aqueles que sempre acreditam que sairão mais rápido se formarem fila antes mesmo do aviso da tripulação. Mas, naquela fileira, entre poltronas largas, era impossível não lançar olhares disfarçados para o homem que agora recolhia calmamente o livro, guardava os fones de ouvido e encaixava a mochila surrada nos ombros, como quem veste armadura. Na fila apertada do corredor, o clima era de uma normalidade forçada. Todos fingiam não se importar, mas bastava um tropeço de olhos para entregar o peso daquele silêncio. Vergonha. Não era culpa deles, diriam alguns. Não foram eles que barraram Hércules. Não foram eles que duvidaram de sua passagem. Mas todos, de alguma forma, testemunharam e se calaram. Na primeira classe, quem se cala se torna cúmplice. E ali, sentados em poltronas de couro e café quente, servido em xícaras de porcelana, viram acontecer diante dos próprios olhos o que muitos dizem não existir mais. O filtro invisível. O "você tem certeza que é aqui que você pertence?" E ninguém se levantou para dizer: "Deixa ele passar, é o lugar dele." Ninguém. Porque o constrangimento, na hora, parecia alheio. Mas agora, enquanto a aeronave rodava na pista, era um espelho. Uma senhora, cabelos brancos presos num coque elegante, virou-se discretamente. Durante o voo, olhara Hércules com distância. Agora, remexia na bolsa procurando coragem. Tocou de leve o ombro dele. "Moço, desculpe. Desculpe pelo que aconteceu lá fora." A voz saiu trêmula, quase um sussurro, como se temesse ser ouvida pelos outros. Hércules apenas sorriu, um sorriso pequeno, educado, que não exigia nada em troca. "Tá tudo certo, senhora," disse, sem querer esticar. E ela entendeu. Aquele "tá tudo certo" não era concordância, era perdão. Mas um perdão que não apaga, só aponta para frente. Mais à frente, um rapaz de terno, um dos que viram tudo acontecer no portão, ajeitava a gravata, evitando encarar Hércules de frente. Lembrou que, na hora, murmurou algo para a esposa. "Tá vendo? Nem parece que é jogador." Agora, engolia seco. Quis dizer algo, não teve coragem. Fingiu mexer no celular. Mandou mensagem para um grupo de amigos. "Tô no mesmo voo do Hércules. O cara é brabo, foi barrado, deu uma lição." Contaria aquilo depois no bar, talvez transformando a própria omissão em piada. Talvez, no fundo,
sentisse o incômodo que nem a piada disfarça. Do lado de fora, o Finger já se conectava à porta da aeronave. A tripulação, educada, repetia o script. Tenham todos um excelente dia. Obrigado por voarem conosco. A aeromoça que serviu o café para Hércules desviava o olhar, como quem pede desculpas com um sorriso gentil. Ela também vira tudo, mas não podia fazer nada, pensava. Ou podia? Pensou nisso enquanto recolhia as mantas, tentando esconder o rubor no rosto. Quando a porta se abriu, a fila avançou, um a um. Hércules ficou para trás de propósito. Sabia que na porta, à espera, estavam repórteres, celulares em punho, flashes que não perdoam. Para ele, cada passo era mais pesado que um jogo decisivo. Não pelo que acontecera consigo, mas pelo que a reação das pessoas lhe mostrava. Ninguém ali era vilão. Não havia um grande monstro que planejou humilhá-lo. Havia gente comum, educada, bem vestida, silenciosa. Silenciosa quando precisava falar. É esse silêncio que constrange mais do que o grito. O silêncio de quem finge não ver para não ter que se comprometer. Na memória de Hércules, tudo voltava em flashes. O funcionário atrás do balcão, o olhar que dizia, não é aqui que você senta, os cochichos, a criança que o reconheceu. A criança, talvez o único que, sem filtro, o viu como era. Um ídolo, não um intruso. E a reação daquela criança, pura, era o que restava de esperança naquele corredor de adultos apáticos. Do outro lado do portão, fãs esperavam. Torcedores que, ali, não queriam saber de primeira classe. Queriam saber do volante que carrega o time quando tudo parece afundar. Queriam selfie, queriam abraço. E Hércules dava um por um, porque fora do avião, no mundo real, ele sabia. Era ali que ele recarregava a alma. No calor do povo que vibra com cada carrinho, cada gol salvo em cima da linha, cada entrevista sem pose. Para quem ficou dentro da aeronave, restou o burburinho. Ele saiu como herói. Deram um tiro no pé. Não devia ter barrado. Agora tá aí, olha. Mas ninguém falava alto. Vergonha se sussurra. Coragem se grita. E naquela primeira classe, o grito não veio. O funcionário, lá no balcão, soube por mensagem que o vídeo viralizava. Imaginou rostos, reações, um pedido de desculpas que talvez nunca fosse público. Pensou em como pediria desculpas se pudesse. Pensou em tudo o que poderia ter feito diferente. E não fez. Talvez fosse tarde. Talvez não fosse. O tempo diria. Hércules seguiu, mochila no ombro, passos largos, peito erguido. A multidão se abriu como se abrisse um corredor de entrada no Maracanã. De um lado, celulares gravando. Do outro, abraços de quem via naquele homem não só o volante do Fluminense, mas o símbolo de um povo que já foi barrado em tantos portões. E mesmo assim, passa. Enquanto ele andava, atrás ficava o corredor de poltronas que valiam ouro. Poltronas que, para muitos, ainda representam um troféu de status. Para Hércules, não. Ele entendia. Primeira classe não se mede pelo assento nem pelo bilhete. Se mede pela forma como se reage quando tentam tirar de você aquilo que você conquistou com suor. O silêncio da primeira classe, agora, não era mais um escudo. Era um espelho. E cada passageiro que se ajeitava para descer, evitando o olhar nos olhos de Hércules, carregava dentro de si uma pergunta que talvez nunca verbalizasse. E se fosse eu? Eu teria dito algo? Teria aberto passagem? Teria dado a cara à tapa? Para muitos, a resposta ainda era não. E esse não doía mais do que qualquer bilhete rasgado. Porque, no fundo, ninguém gosta de se ver pequeno diante da coragem alheia. Mas era isso que Hércules mostrava. Não se trata de onde você senta, mas de como você levanta quando tentam te colocar para baixo. E assim, entre um sorriso para uma selfie,
e um abraço apertado num torcedor emocionado, Hércules seguiu, deixando para trás não apenas um voo, mas uma lição silenciosa que ecoaria nos corredores do aeroporto, nas conversas de sala de espera, nos olhares constrangidos de quem, naquela manhã, aprendeu. A pior poltrona do mundo é aquela onde a gente se senta para assistir à injustiça, calado. No saguão do aeroporto, a multidão se dissipava aos poucos, mas o burburinho continuava. Hércules, agora com a mochila pendurada num ombro só, parou por um instante para observar tudo ao redor. O vai e vem de famílias apressadas, executivos falando alto ao celular, crianças puxando malas maiores que elas mesmas. Ninguém ali carregava o que ele carregava. No peito, uma certeza. A humildade ainda era sua maior força. E foi ela, silenciosa, que derrubou o muro invisível erguido diante dele no portão de embarque. Não precisou gritar, não precisou ameaçar, não precisou humilhar de volta. Sua arma foi o silêncio firme de quem sabe que quem tem raiz não se abala com ventania. Enquanto dava os últimos autógrafos, Hércules lembrava de cada degrau até ali. A mãe o ensinando a abaixar a cabeça quando fosse preciso, mas nunca as costas. O pai dizendo que o mundo às vezes fecha portas, mas quem é digno aprende a abrir janelas. E ele abriu, uma por uma. Das peneiras em campos esburacados às divisões de base. Dos treinos dobrados à vaga titular. Da arquibancada que gritava seu nome ao assento que tentaram negar. Para muitos, era só uma passagem de avião. Para ele, era mais. Era símbolo. Era prova de que, para quem vem de baixo, sentar na primeira classe é mais do que conforto. É resistência. É recado silencioso de que lugar de gente grande não se limita a quem sempre esteve lá. No dia seguinte, seu vídeo ecoaria em programas de TV, rádios esportivas, páginas de torcedores. Mas o que ficaria gravado mesmo era o jeito como ele reagiu. Sem discurso inflamado, sem revanche. Apenas a postura de quem escolhe responder injustiça com grandeza. E essa grandeza não mora no craque que dribla, mas no homem que não se dobra. Naquele dia, Hércules ensinou, mais uma vez, que o maior campo de futebol do mundo é o coração de quem sabe de onde veio. E que humildade não é aceitar humilhação. É transformar o golpe em degrau, o portão fechado em passagem aberta para quem vem depois. Enquanto caminhava para a saída, um repórter ainda tentou arrancar uma frase polêmica. Hércules, o que você diria ao funcionário que tentou te barrar? Ele parou, respirou fundo, olhou nos olhos da câmera. Eu espero que ele nunca mais tenha que barrar ninguém. E que um dia ele se orgulhe de abrir caminho. Respondeu. Sem ódio, sem mágoa, só verdade. Hércules saiu do aeroporto com passos largos, sem precisar olhar para trás. Lá dentro, ficava o eco de uma história que não terminava ali. Porque, para quem tem humildade de gigante, todo muro que erguerem vira só mais um obstáculo, pronto para cair.